Na aula anterior, nós vimos que a atmosfera é o invólucro gasoso do nosso planeta, que se estende desde a superfície terrestre até alguns milhares de quilômetros de altitude, e que ela tem uma composição não uniforme. E assim, nós somos protegidos do bombardeamento de partículas energéticas do Sol, que tem efeitos químicos nos limites mais externos da atmosfera. Nós vimos também que, através do perfil de temperatura em relação à altitude, a atmosfera ela vai ser didaticamente dividida em 4 camadas ou regiões. São elas a troposfera, a estratosfera, mesosfera e termosfera, onde cada uma delas vai ter uma composição química diferente, tanto em relação a quais os gases que estão presentes e também as suas quantidades. Nós conhecemos a estratosfera e vimos que as moléculas de ozônio presentes aqui nela absorvem a energia no Sol na forma de radiação ultravioleta, e numa determinada faixa dessa região, o ozônio atinge até 10 partes por milhão de concentração em volume, o que vai dar origem à conhecida camada de ozônio. E esse fenômeno, em que a camada de ozônio absorve a radiação do Sol, é vital para a nossa existência, porque grande parte da radiação vai ficar retida nessa parte da atmosfera. E por fim, nós vimos que quando a radiação incide nas camadas mais externas da atmosfera, ocorrem as reações fotoquímicas, que são transformações químicas que acontecem por absorção de energia sob a forma de radiação eletromagnética, ou luz, e daí o nome fóton. E a energia que as moléculas absorvem dos fótons, ela é convertida em alguma outra forma de energia, geralmente calor. E dentro dessas reações fotoquímicas, nós temos a fotodissociação, ou seja, a quebra de uma ligação resultante da absorção de um fóton, e a fotoionização, caracterizada quando uma molécula absorve a radiação e essa energia absorvida provoca a perda de um elétron. E agora nós vamos ver como a fotodissociação vai agir na atmosfera, influenciando na manutenção da nossa vida. Vamos começar lembrando alguns conceitos sobre a luz. Ela é uma onda eletromagnética, ou seja, cargas que oscilam em campo elétrico e magnético, perpendiculares, se propagando numa dada direção. E essa onda, ela tem medidas de comprimento, que nós vamos chamar de lambda, e de frequência, certo? Que são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o comprimento de uma onda, menor será sua frequência. E também, quanto menor for o comprimento de uma onda, maior será sua frequência. Nós vamos ver alguns exemplos bem aqui. Nós temos aqui, então, um recorte no espectro das ondas eletromagnéticas. E essa faixa que chamamos de luz visível, seu nome já diz, corresponde às ondas com um comprimento de onda e uma frequência que os nossos olhos conseguem captar, e assim nós enxergamos as cores. Nessa faixa, nós temos o vermelho, com o maior comprimento de onda, e, consequentemente, com a menor frequência. Nós vemos aqui, quanto mais eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência dessa onda. E então, as ondas que ficam logo após essa faixa e que possuem uma frequência menor ainda do que o vermelho e que nós já não conseguimos ver, nós chamamos de infravermelho. Infra de menor, né? Menor que o vermelho. E, em geral, elas representam as ondas de calor. Já quando nós olhamos para a outra extremidade da luz visível, temos o violeta com o menor comprimento de onda, e assim com uma maior frequência. As ondas que ficam logo depois também não podem ser mais vistas e possuem uma frequência ainda maior que o violeta. E assim, temos aqui a radiação ultravioleta,
os nossos conhecidos raios UV. E nós ouvimos falar desses tais raios UV quando estamos falando sobre o quê? Quando falamos em produtos com proteção UV, temos até blusas e camisas com fatores de proteção UV para usarmos na praia, e os nossos conhecidos, bastante necessários, filtros solares, em que o nome já vai entregar, qual a função dele. Quando falamos em raios UV, estamos falando sobre a radiação solar, os raios vindos do Sol. E esses são aqueles mesmos raios que falamos anteriormente, que bombardeiam o nosso planeta e grande parte dele fica retido na atmosfera, mais especificamente na camada de ozônio presente nela. E como nós podemos observar aqui no espectro, esses raios são de alta frequência, ou seja, eles têm grande energia. Se entrar em contato com o nosso organismo ou até de outros seres vivos, eles podem comprometer os nossos processos biológicos. Por isso que se não houvesse a camada de ozônio nos protegendo desses raios, não existiria vida no nosso planeta como nós a conhecemos hoje. Pois bem, mas como é então que a camada de ozônio nos protege dessas radiações? Lembram das reações fotoquímicas que mencionei no início da aula? Então, é através da reação de fotoassociação que ocorre a interação do raio UV com a molécula de O2, que irá dissociar-se em duas partículas de oxigênio atômico, que são muito reativas, por terem um elétron desemparelhado. E então, essas partículas altamente reativas irão chocar-se com outras moléculas de oxigênio que ainda não foram dissociadas e formar o ozônio. Porém, essa formação ela produz muita energia, o que torna a molécula de ozônio bastante instável e altamente reativa também. E assim, essa molécula, ao colidir com outro átomo ou outra molécula, transfere esse excesso de energia e então dissocia-se ao entrar em contato com os raios UV, formando de volta o oxigênio atômico e a molécula de O2, caracterizando assim um ciclo. E a velocidade na qual essas reações ocorrem depende de dois fatores. No primeiro, nós vemos que a formação de ozônio nessa reação depende da presença de partículas de oxigênio atômico. E em baixas altitudes, a maioria da radiação com energia suficiente para a fotodissociação já foi toda absorvida nas camadas mais externas. Assim, a formação desses átomos e a sua maior abundância ela vai ser mais fácil de ocorrer em altas altitudes. No segundo fator, podemos ver que as reações mostram que dependem de colisões atômicas e moleculares para acontecerem. Porém, a concentração de moléculas ela é maior nas altitudes mais baixas. Eu tinha colocado essa setinha ao contrário, mas já consertei. Por quê? Nós temos mais oxigênio atômico nas camadas superiores, ou seja, em altitudes mais elevadas, porque eu tenho uma maior incidência desses raios, causando a fotodissociação. E eu tenho uma concentração maior de moléculas e partículas em altitudes mais baixas, nas camadas mais próximas da troposfera. E assim, nós observamos que esses dois fatores, eles ocorrem de forma inversa entre si, ao serem comparados em relação à altitude. Então, a velocidade de formação mais alta do oxigênio, do ozônio, ocorre em uma faixa de altitude média, geralmente ali em torno de 20 a 50 km de altitude na estratosfera. Então, recapitulando, a fotodecomposição do ozônio inverte a reação que o forma. E assim nós temos um processo cíclico de formação e decomposição do ozônio. Resumidamente aqui. Esse primeiro e esse terceiro processo, eles são processos fotoquímicos. Aqui tem um HV indicando a energia dessa radiação. Então, eles usam um fóton solar para iniciar a reação química. Já o segundo e o quarto processo
são reações químicas exotérmicas, que é o calor liberado. E assim, o resultado líquido de todos esses 4 processos é um ciclo no qual a energia solar radiante é convertida em energia térmica. Então, o ciclo do ozônio na estratosfera, ele vai ser o responsável pelo aumento da temperatura dessa camada, que vai atingir o seu máximo lá na estratopausa, que já é o seu finzinho próximo à mesopausa. Próximo à mesosfera. Tá, agora que já sabemos o que é e como funciona a camada de ozônio, vamos falar de alguns problemas que ocorrem nela. Com certeza vocês já ouviram falar do tal buraco na camada de ozônio, não é isso? Um assunto muito falado nas últimas décadas, que começou a ser discutido lá no fim do século passado. Bom, vamos começar esclarecendo que, na realidade, por mais que o nome buraco tenha se popularizado, não existe de fato um buraco. Lembrando que a camada de ozônio nada mais é do que uma região da atmosfera com uma grande concentração de ozônio, onde ocorrem todas essas reações que vimos agora há pouco, que acabam retendo a radiação solar, não deixando que nos atinja. Então, o que ocorre de fato é uma diminuição, uma depressão ou ainda uma rarefação da concentração de ozônio em determinada região. E se há uma menor concentração de ozônio nessa parte, consequentemente, menos radiação vai ficar retida aqui, chegando até nós e nos causando problemas. E quando eu falei que desde o fim do século passado esse problema ambiental relacionado à camada de ozônio é discutido, foi porque no ano de 1970, um estudo do químico holandês Paul Crutzen mostrou que alguns óxidos de nitrogênio naturais destruíam cataliticamente o ozônio presente nessa região. O nome do seu estudo foi a influência dos óxidos de nitrogênio no conteúdo de ozônio atmosférico. E 4 anos depois, em 1974, o mexicano Mario Molina e o estadunidense Sherwood Rowland identificaram em seu estudo que o cloro presente nos clorofluorocarbonos, conhecidos como CF6, também tem muita influência catalítica no estreitamento dessa camada. E o título do seu estudo, numa tradução livre, seria Fossa Estratosférica de Clorofluorometano, que também os CF6 também são chamados assim, destruição de ozônio catalisada por átomo de cloro. O CFC, o clorofluorocarbono, ou ainda chamado de gás freno, desde a sua criação em 1928, foi muito utilizado em aerossóis e sprays, e apresentava um custo-benefício tão bom que seu uso foi estendido para circuitos de refrigeração, como em geladeiras e aparelhos de ar-condicionados. Mas que bom custo-benefício ele apresentava? Bom, numa primeira análise, os CFCs são substâncias não tóxicas, estáveis, não inflamáveis, não muito reativas e com uma produção muito barata, que é a sua maior vantagem. Olhando assim, parecem ser substâncias perfeitas para compor produtos vendidos em aerossóis, sem afetar a composição deles, né? Mas também são essas propriedades desse gás que fazem com que ele, ao ser liberado, passe direto pela troposfera sem reagir com nenhum dos gases presentes ali e chegue lá na estratosfera, onde, ao chegar à camada de ozônio e entrar em contato com as radiações solares, ele vai desencadear algumas reações bastante indesejáveis. Lembra lá do ciclo de produção do ozônio que vimos anteriormente? Pois bem, é aí que a molécula de CFC, ou melhor, o radical livre cloro, vai interferir. O CFC mais comum é o CF2Cl2, ou dicloro difluormetano, que vai se apresentar assim. Então, essa molécula, ao entrar em contato com os raios UV, sofrerá uma cisão homolítica, ou seja, a ligação vai ser quebrada ao meio, então liberando um átomo de cloro, um radical livre, um átomo altamente reativo e instável, devido ao seu elétron desemparelhado. E aí, já que lá na camada de ozônio
está cheio de ozônio, assim que esse átomo de cloro altamente reativo encontra uma molécula de ozônio, ele vai reagir e formar um óxido e uma molécula de oxigênio. O óxido formado também é bastante reativo, o que fará com que, ao se chocar com átomos livres de oxigênio, essas moléculas reajam. Então, o óxido vai se dissociar e novamente vai ser liberado o radical livre de cloro e formado uma molécula de oxigênio. Então, quando observamos as equações que descrevem essas reações, nós vemos que, primeiro, simplificando, ao final nós vamos ter que 2 moléculas de ozônio produzem 3 moléculas de oxigênio. Ou seja, o ozônio ele é destruído para se transformar em oxigênio. E uma segunda coisa que podemos observar é que o cloro que entra na reação, nessa primeira equação, ele sai na segunda equação. Ele está aqui nos reagentes, ele está aqui nos produtos. Ou seja, ele foi usado na reação, mas ele não foi consumido, o que faz dele um catalisador dessa reação. O Cl ele irá atuar como catalisador nessa reação. E ele não vai ser consumido, ele não vai sumir de lá da camada. Então ele poderá ser usado novamente. E é por isso que mesmo depois que seja cessada a emissão de CF6, essas moléculas elas poderão continuar reagindo lá na camada de ozônio, atrapalhando o ciclo de formação desse gás por anos e anos. Por isso, é tão urgente e importante que nós possamos substituir e eliminar o uso desses gases o mais rápido possível. E para falar sobre a importância de substituir e eliminar o uso desses gases, nós vamos voltar lá no fim do século passado, onde aqueles estudos descobriram os malefícios da emissão desse gás na atmosfera, que foi também uma época em que as preocupações ambientais e os conceitos como desenvolvimento sustentável, por exemplo, foram apresentados. Então, nesse contexto, em 1985, houve a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, que foi um acordo mundial que continha promessas de cooperação entre os países em pesquisa e monitoramento e compartilhamento de informações sobre a produção e as emissões de CF6. E também um acordo de aprovação de protocolos de controle se e quando fossem necessários. E assim, logo mais 2 anos depois, mais de 150 países assinaram o Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio. E nesse protocolo, ao assinar esse protocolo, eles tinham o comprometimento e o estabelecimento de metas para a redução, no primeiro momento, e uma posterior eliminação da produção e consumo dessas substâncias, principalmente os CF6. Então, para além desses acordos internacionais entre governos, que se comprometem em não agravar o problema que já foi causado da emissão de CFC ao longo de muitas décadas, nós mesmos devemos nos proteger pessoalmente das consequências negativas desses gases que já foram liberados e ainda agem na depleção da camada de ozônio. Dentre os cuidados que nós devemos ter pessoalmente, temos a não exposição excessiva ao sol, o uso de filtros solares, inclusive na sombra ou em dias não tão ensolarados assim, e a proteção também da nossa visão. Então, eu encerro a aula por aqui. Muito obrigada por assistir e até a próxima.